Senhor, amado ouvinte. Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início mais a uma EBD em estudo, certo? Espero que essa palavra que venha a ser hoje ensinada, ministrada, possa tocar no seu coração e trazer transformação de vida. Esse programa é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, setor 2, sob a direção do nosso pastor James Bezerra. Que Deus abençoe ao nosso pastor com muitas bênçãos dos céus. Fique conosco, se inscreva no canal, certo? Deixe seu likezinho, faça seus comentários, que é muito bom, certo? A sua inscrição no canal. Vamos estudar hoje a lição de número 7, que tem como tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. A lição, a aula, ela tem base bíblica, e as bases bíblicas, a primeira base bíblica é no livro de São João, capítulo 4, o versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A nossa verdade prática da lição diz assim: a adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Então, o que vale perante Deus é como a gente faz a nossa adoração. Eu sempre digo, o que Deus leva em conta é a intenção do coração, de como a gente adora ao nosso Senhor. Ele vai sondar os nossos corações, não aonde a gente adora, certo? A segunda base da aula de hoje, ela está firmada na leitura bíblica em classe, que você pode ler com os seus alunos na sala de aula, com muita ênfase, com muito cuidado, que é bom a leitura. Está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 32, que é a segunda base da aula que nós vamos transmitir nesta noite. Dá início agora aos comentários da lição, a introdução da lição, que diz assim: no Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia, nem estabelece uma regra de culto, certo? Mas temos pelo menos uma comunidade cristã no período apostólico que pode ter comunicação sobre como devemos organizar o culto, certo? Que é a igreja de Corinto. Paulo escreveu na igreja de Corinto, ele escreve algumas maneiras de como deve ser realizado o culto, certo? Descrito no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesses exemplos, a gente vai estudar, certo? Essa lição, como deve ser o nosso culto, os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, vocês estão vendo que a importância desta aula, dessa lição, é muito importante, porque a gente vai ver como deve ser o culto, que elementos a gente deve ser estabelecido que vai ser aceitável a Deus. Quer dizer, não é de toda maneira, não é de todo jeito que se deve adorar a Deus, mas sim o que ele vai levar em conta é a intenção do nosso coração. Como crente, como salvo, ele vai fazer essa adoração. Não é esse mundo de erro, por isso a importância da lição nós vamos ver nesse momento. É verdade, irmão Salomão. No primeiro tópico da nossa lição de hoje, cujo título é O Culto Pentecostal, Liberdade e Reverência. O autor da lição vai começar explicando isso. Apesar do Novo Testamento não ter estabelecido a liturgia em si, de fato não o fez, Paulo deixou princípios, e é sobre isso que nós vamos estudar na lição de hoje. Princípios que podem ser aplicados ao culto cristão desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Correto. Há, como ele falou aqui, liberdade, desde que haja sempre reverência. Correto. Então, é sobre isso que nós vamos estudar, basicamente, na lição de hoje. E no primeiro ponto desse primeiro tópico é a flexibilização cristã. Veja, a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Ele chama atenção aqui para como
o culto cristão recebe muita influência das tradições, né, de um povo, porque há essa liberdade, né, mas existe um componente comum para que o culto seja cristão, é que Cristo esteja no centro e que isso seja feito com ordem, que isso seja feito com decência. Mas ele coloca isso, queridos, apesar de não haver sido estabelecida uma liturgia muito bem estruturada, não há, né, no culto cristão, existe práticas que são reflexo da cultura, muitas vezes, mas que têm que estar submetidas aos princípios estabelecidos na Bíblia, especialmente aqui em 1 Coríntios 14, onde Paulo ordena o culto na igreja de Corinto. Ele cita aqui nesse primeiro ponto vários aspectos do culto nas igrejas católicas, por exemplo, ortodoxas, romanas, e cita isso, né? Que na Bíblia, embora não houvesse estabelecido o rigor na liturgia do culto judaico, nem houve esse engessamento, o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites. Então ele coloca aqui nesse primeiro ponto, né, que há essa flexibilidade no culto cristão desde sempre, né? A liberdade, que Paulo diz que não deve ser usada, né, de forma incorreta, mas há liberdade, né, no culto cristão, nós percebemos isso, e desde que essa liberdade esteja submetida a princípios bíblicos que a gente vai vendo aí nessa lição. E é importante, Diego, essa flexibilidade, porque ela, como você falou, ela dá liberdade sim, mas dentro dos preceitos cristãos, dentro da vontade de Cristo, dentro da vontade de Cristo. E logo em seguida, no segundo subtópico da lição, que é o culto, né? O culto em si, a Assembleia de Deus, ela realiza vários cultos e, por exemplo, culto ao ar livre. Nós realizamos o culto ao ar livre e esse culto ao ar livre ele é dedicado em vários pontos das regiões da cidade, que é pregado levado o evangelho a toda criatura, culto ao ar livre. Vemos também o culto de doutrina ou culto de ensino da palavra de Deus também. Isso com relação ao culto, nós estamos vendo, certo? Com relação ao culto, que é o culto de ensino, o culto de doutrina, que é muito bom. O pastor, ele traz uma doutrina pautada na palavra de Deus, vindo da palavra de Deus, que é o culto de ensino, certo? Outro culto, que é o culto de adoração. Antigamente se falava o culto de espera. Eu fui estudar sobre essa parte, vinha sobre o culto de espera. Esperar o quê? As bênçãos de Deus. A pessoa fazia aquele culto de oração, ficava um determinado tempo, só se levantava quando o pastor tocava a sinetazinha, aí se levantava e cantava hinos, tinha a leitura da palavra de Deus, louvores, adoração, certo? Que era o culto de espera. O culto de espera. O culto público, ou culto evangelístico, que temos também, que a Igreja do Senhor abre as suas portas para o culto evangelístico, que o intuito é pregar a palavra de Deus, a palavra é pautada para o pecador, transformação de vida, certo? É o culto evangelístico, certo? Então, sobre o culto, o autor da lição, ele traz um termo que é a palavra o culto, que vem do grego, que é latreia, que aponta para serviço, adoração. Então, o culto a Deus, ele tem adoração e tem serviço. Porque, Diego, um auxiliar de trabalho, um diácono, ele pode estar servindo a igreja e pode ao mesmo tempo estar adorando. Um porteiro da igreja, ele está servindo a igreja, ele está na portaria, mas ele também está servindo a igreja e ao mesmo tempo ele está adorando. Que coisa maravilhosa, isso é muito bom sobre isso, né? É por isso que o autor da lição, ele traz esses termos sobre o culto, que é muito importante. Quer dizer, o que queremos dizer com a expressão
culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Simplesmente isso, é a forma como nós adoramos a Deus, amado ouvinte. Então, se você adora ao Senhor, se você anda na presença do Senhor, e você dedica o culto também para o doméstico, você pode fazer também com a sua família também, reunir a sua esposa, os seus filhos, diante de uma mesa, né, Diego? Ler a leitura da palavra de Deus, cantar um hino, fazer oração, isso também é um culto aceitável também, é um culto de adoração a Deus também. Tem serviço e tem adoração a Deus. Que coisa maravilhosa. Tudo dentro do termo, o culto. É isso, Diego? Exatamente. E como você colocou, irmão Salomão, dá para você servir a igreja e cultuar o Senhor, né? Essa liberdade, e você faz para a glória de Deus, qualquer que seja o serviço, isso é maravilhoso. E no terceiro ponto a gente vai ver um aspecto que não pode faltar no culto, um aspecto que é fundamental. Nós falamos da liberdade, queridos, é importante a gente colocar um paralelo aqui. Por que a liberdade é uma característica tão destacada no culto cristão? Porque o culto no Antigo Testamento estava restrito às práticas ritualísticas estabelecidas na lei. Então se tinha em mínimos detalhes como eram cada um dos rituais. E os rituais, obviamente, sempre apontavam para a redenção de Cristo. Então eles eram minimamente descritos, né? A forma como devia ser cevado o novilho, como devia ser tratado. No Yom Kippur, no dia da expiação, o animal tinha que passar no meio do povo, sua cabeça tinha que ser tocada. Então, os rituais, queridos, eram muito bem descritos. Então, para fechar esses dois primeiros pontos e entrar aqui nesse aspecto da reverência no culto, é importante a gente colocar isso. A liberdade no culto cristão é uma característica de destaque, porque em oposição a essa liberdade ritualística, existiam os rituais na lei que eram muito bem descritos e só podiam ser exercidos pelo sacerdote ou pelos levitas, dependendo do serviço. Mas o culto cristão tem essa liberdade, não é, irmão Salomão? Que é uma maravilha. É interessante Jesus falar para aquela mulher no poço e dizer para ela que já não importaria mais onde se adorasse, e que Deus procurava os verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Há uma quebra de paradigma, há uma mudança muito grande. E, queridos, nesse terceiro ponto, o autor agora coloca esse aspecto que é fundamental no culto cristão, a reverência. Então, terceiro ponto, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Veja, queridos, era possível você cumprir os rituais da lei, mas ter um coração distante. E Jesus colocou os fariseus como pessoas, os hipócritas como pessoas que honravam o Senhor com os lábios, mas tinham um coração distante dele. Então, a graça, esse novo período, essa liberdade que achamos em Cristo Jesus, exige de nós sinceridade de coração e uma reverência muito profunda. Uma das analogias mais belas que eu já vi, irmão Salomão, sobre a reverência no culto, que é um aspecto que nós precisamos cuidar com muito zelo, essa analogia dizia o seguinte, queridos: imagine só um pai que perdeu um filho bombeiro num incêndio, em que ele entrou para resgatar a vida de alguém. E esse bombeiro conseguiu resgatar, mas ele morreu no processo. E imaginem, queridos, no enterro desse bombeiro, as pessoas ali reunidas e as pessoas que foram resgatadas por ele, celebrando ali a vida, fazendo isso de forma irreverente. Então, essa analogia para mim é perfeita. No culto nós celebramos o sacrifício que Cristo fez por nós.
Então o limite da adoração é sempre a reverência, a solenidade desse momento, irmão Salomão. Veja, se você chegasse nesse enterro, embora você estivesse feliz por ser salvo, não seria conveniente celebrar de qualquer forma. Você teria que fazer isso ali com reverência, com respeito, com solenidade ao sacrifício daquele homem. Entenda, é uma analogia que aponta para a reverência que devemos ter no culto. Porque essa liberdade, a graça e tudo que conquistamos foi pela morte de Cristo Jesus, que era um sacrifício muito grande. O Rei, Criador de todas as coisas, em sua majestade absoluta nos céus, deixou para trás tudo isso para morrer por nós, num sacrifício. É por isso que exige reverência a nossa adoração. É por isso que exige solenidade o culto. Então o autor da lição chama atenção para isso. Veja que é um princípio basilar da nossa adoração. Embora haja liberdade nos nossos cultos, é preciso que essa liberdade esteja debaixo da reverência, da solenidade que o culto exige. E aí o autor termina aqui fazendo uma observação muito curiosa, porque em Eclesiastes 5:1 está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esse é um versículo muito conhecido. E o autor aqui da lição provoca nos dizendo: quem duvidaria que se Salomão estivesse hoje escrevendo esse versículo, colocaria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Então, queridos, nesse ponto é muito importante, professor, aluno, na participação na escola dominical, nós relembrarmos a solenidade que o culto exige, relembrarmos o respeito, a reverência que exige. Então é muito conveniente nesse momento desligar o celular e, ao invés de se conectar com a internet, se conectar com Deus. Não é isso, irmão Salomão? É verdade. A gente viu o primeiro ponto da lição, que foi o culto pentecostal, liberdade e reverência. O nosso irmão Diego frisou muito bem a parte da reverência, que é muito importante para a nossa vida, porque nós dedicamos uma oferta a Deus. Então tem que ser uma boa oferta que chegue como um cheiro suave, não é isso? Vamos dar início ao segundo tópico da lição, o segundo ponto da lição, que é o centro do culto pentecostal, certo? Então, quando a igreja de Deus se reúne, a congregação, ela tem como foco, nós temos o foco como Cristo. Cristo é o centro da nossa adoração, é Cristo o centro, Cristo no centro, certo? Então, o primeiro ponto desse segundo tópico é o centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Eles costumam apontar sobre isso, que é uma definição equivocada, certo? Na realidade, não é isso. Que se você mapearmos os cultos da Assembleia de Deus, da nossa igreja, ela dá muito ênfase, sim, a Jesus Cristo, certo? Porque a salvação é por Jesus, certo? A libertação é por Jesus. Então, tudo é por Ele. Sem Ele, nada disso seria aceito. A salvação por Jesus. Jesus é que cura. Jesus é que batiza no Espírito Santo. Jesus em breve virá. É essa pregação, é a ênfase que a nossa igreja dá, certo? É a maneira sutil de nos chamar de montanista, né? Trata-se de uma interpretação equivocada ao nosso respeito, né, irmão Diego? O montanista não sabe muito bem explicar, o nosso irmão Diego. Os montanistas eram seguidores, queridos, de uma filosofia que tinha como líderes um profeta e dito profeta, né, e profetisas, e eles cometiam um erro de colocar a autoridade das profecias dessas senhoras acima da autoridade da Bíblia. Então, os reformados nos acusaram por muito tempo. Nós amamos todos os reformados em Cristo Jesus, somos irmãos em Cristo Jesus. Mas houve essa acusação de termos voltado ao montanismo,
onde a autoridade do Espírito Santo ou de ditos profetas era colocada acima da palavra de Deus, e isso não é verdade. Na declaração de fé da Assembleia de Deus, embora nós reconheçamos a relevância das profecias, sabemos que elas têm que ser julgadas à luz da palavra de Deus. Então não procede a acusação de montanismo, e o autor da lição aqui faz essa citação. É importante que você saiba o significado disso. Então ele usa essa ideia equivocada de nós erradamente, porque nós colocamos sim Cristo no centro. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e dá margem à pregação para a Assembleia de Deus. Quer dizer, o nosso credo, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus, ele tem um simples relato. Olha só: reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Então, é muito equivocado. Nós não fazemos menção de outras igrejas, porque o intuito aqui não é fazer isso, entendeu? Nós temos o intuito de levar a mensagem do Senhor baseado na palavra de Deus, certo? Não suposições equivocadas, e não apontar a igreja de fulano nem de ciclano. E eu peço que os professores não façam isso na sala de aula. Não é o intuito da Assembleia de Deus fazer isso, certo? Esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Vocês vão ver que lá em Filipenses capítulo 3, versículo 3, olha só: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha só como ele fala em Deus, no Espírito Santo e em Cristo Jesus. Você vê como eles dão ênfase sim ao Deus Trino, certo? E Cristo Jesus no centro. O culto é pautado em Cristo no centro, não digo. É verdade, irmão Salomão. É muito maravilhoso ver esse versículo aí, né? Filipenses 3:3. O Deus Trino. E nós honramos e adoramos a um Deus Trino. O segundo ponto desse segundo tópico é um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. É maravilhoso observar, irmãos, que Paulo fala sobre dons espirituais, no capítulo 12. Fala sobre o amor como a mais excelente de todas as coisas, no capítulo 13. E no capítulo 14, ele inicia dizendo, veja, irmão Salomão, como é importante nós contextualizarmos a leitura, porque ele começa o capítulo 14, em que fala sobre esses princípios do culto, da liberdade, mas da reverência, da ordem. Ele começa dizendo, segui o amor, buscai com zelo os dons espirituais, veja, aspectos do culto. Ele tratou no 12, no 13 e agora estamos no 14. É maravilhoso isso. Veja, o Espírito Santo é parte integrante, mas parte fundamental de um culto completo, irmão Salomão. Pelo Espírito Santo de Deus nós cremos que quando o Espírito Santo dirige o culto, nós somos levados a uma adoração profunda, genuína e espiritual. Porque nós entendemos, queridos, que de nós mesmos, veja o que ele fala em Filipenses 3, né? 3, não confiamos na nossa carne, é pelo Espírito. Né? O culto genuíno, profundo, completo, perfeito, não pode vir de uma carne caída, né? Embora sejamos transformados, justificados, é pelo Espírito de Deus. Então, um culto vibrante no poder do Espírito, o autor lembra disso. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo, esse foi o conselho de Paulo. Ele dizia que melhor do que o que fala em línguas é o que profetiza, tá vendo, irmão Salomão? E que o dom de profecia devia ser buscado com zelo. É pelo Espírito de Deus que somos levados a uma adoração profunda, genuína, edificante, simples e pura. E pelo Espírito Santo nós cremos, os cultos são dirigidos para a glória
de Deus. Sem Ele, a sua graça, os cultos são vazios. É verdade. A gente está vendo, amado ouvinte, como o centro do culto pentecostal. A gente viu sobre o centro da nossa adoração, vimos também sobre um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Devemos bem destacar, no poder do Espírito Santo, vibrante. Não é negócio, uma coisa morta, não. É vivo, da unção de Deus. Vamos ver agora a característica pentecostal. Você vai ver que característica podemos tirar do culto pentecostal, certo? Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora algumas características viessem delas. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 2. A liturgia do culto constatava de oração e cântico. Você vê, oração e cântico. Tinha oração e tinha cântico. Era a forma de adoração, de cultuar a Deus, de prestar um culto a Deus solene e real, e chegava assim com um cheiro suave dele aos olhos do Senhor. Tinha oração e tinha canto, certo? E louvor da parte da oração a Deus, desde os tempos antes do século até a consumação do século. Quer dizer, a leitura, a exposição das Escrituras são elementos do culto. Quer dizer, tudo isso tem que existir dentro do culto. Característica pentecostal, a gente está vendo. Num culto que tem leitura da palavra, não é só ler, não. É alguém que depois possa pregar a palavra de Deus, trazer um ensinamento do que foi lido. Porque você só lê e não trazer uma exposição da palavra de Deus, é importante, né, Deus? Alguém que leu e um pregador que vem pregar a palavra de Deus, que ensina o que foi lido. Porque eu digo assim, irmãos, todo culto tem que ter exposição da palavra de Deus e pregação da palavra de Deus. Porque nós estamos aqui no mundo para pregar a palavra de Deus, levar o ídolo de salvação a toda criatura, certo? O culto que é só voltado, tudo bem, primeiramente para adorar a Cristo, adorar cristocêntrico, beleza, mas que esquecemos das almas perdidas, seria um culto que a gente estaria desprezando, Diego, essas almas. E vimos aqui a igreja de Cristo ser levantada para pregar o evangelho a toda criatura. Então precisa ter lei, precisa ter ensino, exortação, certo? E são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Você vai encontrar isso lá em Deuteronômio 26, 10. Aí no Novo, 1 Coríntios 16, 1 e 2. E 2 Coríntios 9 e versículo 7. São partes da adoração que foi pautada na palavra de Deus. Então, a gente está vendo característica pentecostal. Quer dizer, há algumas igrejas que fogem dessa norma que a Bíblia, no Novo Testamento, estabelece, isso vindo da vontade de Deus. Pergunta será que está dentro da vontade de Deus? Será que está dentro dos preceitos de Deus? Por isso, professor, é importante você trazer isso na sala de aula. A gente viu estamos vendo nesse segundo tópico, que é o centro do culto pentecostal. O centro, sabemos que foi Cristo Jesus que é o centro. Vimos também um culto vibrante no poder de Deus, do Espírito, e característica pentecostal, que a gente acabou de ver, irmão Diego. Exatamente. E encerramos esse segundo tópico, entrando no terceiro, que é como se expressa a liturgia de nossas igrejas. É uma pergunta. Primeiro ponto, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Veja, queridos, é a Assembleia de Deus, né, irmão Salomão? E numa Assembleia é facultada a oportunidade para quem quiser falar sempre das maravilhas, do testemunho. Então, nosso culto tem essa característica muito forte e por isso se chama Assembleia de Deus. Nós facultamos a oportunidade a qualquer irmão que queira
falar, desde que seja para a glória de Deus, contar um testemunho, transmitir a igreja algum ensino, né? Nós temos essa característica no nosso culto. A maioria desses relatos deve basear sua fé de forma bíblica, inspirar os irmãos para os irmãos a receberem a bênção. Então, foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Deus, que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Então, essa é uma característica que está posta, né, desde os pioneiros da Assembleia de Deus, essa liberdade que nós já vimos aqui, um culto dinâmico, com liberdade, mas restringido pela reverência, pela solenidade que o culto exige e pela ordem, né? E assim, irmão Salomão, chegamos no segundo ponto desse terceiro tópico, que é o culto pentecostal. Vamos dar início ao nosso segundo tópico, né? Esse segundo ponto do terceiro tópico, que é o culto pentecostal. A gente já vem falando sobre tanto, né, ao longo da lição, sobre o culto pentecostal, e nas nossas reuniões ela tem muito a ver com o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 26. Veja só, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, olha só, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Estão vendo como o culto se procede? Tudo isso são formas de adoração a Deus. E Paulo expressa muito bem sobre isso. Quando vos ajuntais, cada um de vós, olha só, né? Não é um grupo, né? Cada um de vós. Então todos nós temos que ter, cada um tem que estar disposto, tem que estar de prontidão e dentro da vontade do Senhor, para que Ele possa nos usar, certo? E possa nos encher com a sua unção. E cada um de vós mesmo possa ter salmos, glória a Deus, tem a doutrina, palavra de Deus, que é alimento, é cimento, que possa nos firmar na vontade do Senhor, certo? Tem a revelação, tem a língua, olha só, e tudo isso com ordem, como o nosso irmão Diego falou, com ordem e decência, dentro da vontade soberana de Deus. Isso é um culto pentecostal, certo? Não é um culto que aponta para o ser humano, não, que o homem venha a ser adorado, que o homem venha a ser exaltado, ou até mesmo aplaudido, certo? Não, o nosso aplauso, a nossa adoração é para Deus, é Cristo no centro mesmo. Que essa lição e essa aula possa ficar no seu coração e você possa tirar daqui grandes aproveitos, nosso irmão Diego, não é isso? Por isso que você possa estudar e possa entender a mensagem do Senhor, que possa falar no seu coração, né, irmão Diego? Amém, glória a Deus. Eu vou fazer a conclusão, mas antes eu quero dizer que, vendo Paulo falar aqui, me parece ele descrevendo um maravilhoso culto de domingo cheio de Espírito. Parece mesmo. Isso dá a nós uma alegria muito maravilhosa, né? Ficamos tem felizes. Salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Queridos, quando isso pela ação genuína do Espírito Santo, eu vejo ele aqui descrevendo um maravilhoso culto de domingo, em que nos alegramos juntos com os irmãos na presença de Deus. É aquele culto, Diego, que a gente vem para a igreja, a gente senta a presença do Senhor, e ainda quando chega em casa fica pensando nas maravilhas que Deus fez durante o culto. A gente sentiu a presença do Senhor, Deus falou aos nossos corações, trazendo grandes mensagens de libertação, vidas foram salvas, vemos milagres na presença do Senhor, transformação de vida. Isso é um culto pentecostal. Oh, glória! Amém. Então, irmãos, a gente chega assim à conclusão, e eu acho que há esse aspecto para a gente trazer para o destaque. A liberdade que vemos no culto, nós percebemos que essa é uma característica do culto cristão, desde a igreja primitiva, essa liberdade. Veja, é inaugurado um novo tempo
como o irmão Salomão colocou lá no comecinho, veja, nós podemos fazer um culto doméstico, né? Em que nós não estamos restritos por exemplo, às liturgias do culto na igreja. Ele pode ser mais simples, pode ser elaborado de forma diferente, tem liberdade no Espírito Santo, desde que seja para a glória de Deus, é aceito, é recebido, se for inclusive em casa, conduzido também pelo Espírito Santo, deve ser cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, há essa liberdade. Né? Foi quebrado o paradigma do louvor em Jerusalém somente, né, irmãos? Não é mais em Jerusalém ou em Samaria, queridos, é em qualquer lugar. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Só precisamos lembrar desses aspectos, da reverência, do louvor sincero, de um coração contrito e com liberdade no Espírito Santo. Então nós chegamos à conclusão dessa lição e o autor da lição fala assim no seu primeiro parágrafo: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Está vendo? Então a restrição da solenidade, da reverência, o culto genuíno é cheio de liberdade no Espírito Santo. Mas, queridos, uma liberdade submetida à ordem e à decência. Então, nós chegamos à conclusão dessa lição. Nós estamos felizes por mais uma vez ter participado conosco. Reforçamos o pedido de que você deixe seu comentário, clique aqui no botãozinho de joinha, tá bom? Sua participação é fundamental. Um abraço, queridos, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu, certo? Perdoa aqui as nossas falhas, certo? A minha falha às vezes, mas nós estamos ainda aprendendo ainda. Ore por nós para que Deus receba essa adoração, que também é uma forma de adoração a Deus. Nós não fazemos isso para nos exaltar, não. Fazemos sim para exaltar o nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Mas o meu medo estraga